Bom, alunos, continuando aqui nossa aula, professor Daniel Chagas aqui, para a disciplina de experimentação. Então nós vamos agora, eu vou pegar esse vídeo e só explicar o que eu já tenho codificado no arquivo que vocês vão baixar, principalmente dessa tela de configuração, tá certo? Essa tela é uma tela bem simples, a gente assim tem basicamente, quando eu acesso ela aqui no meu tablet, você tem basicamente os dados do usuário, que são nome, e-mail e celular dele, né? E a gente quer que o usuário tenha a chance de entrar com esses dados e que esses dados permaneçam gravados, tá certo? Então você já consegue ver que eu tenho aqui o Typhoon Google Account, que é a extensão que pega a conta Gmail do usuário, e eu tenho o TinyDB, que vai fazer o armazenamento desses dados para a persistência dos dados. Quando ele abrir novamente a tela, os dados dele ainda estão lá, tá certo? Eu tenho aqui um elemento chamado Texting, que ele está na parte aqui de Social, que é para um envio de SMS, tá certo? Então vamos entender como é que funciona essa tela. Eu vou entrar aqui na parte de Design e vou colocando ele aos poucos. Basicamente, eu tenho aqui, vou começar por essa tela aqui, eu tenho uma função, uma procedure chamada carrega dados iniciais. Eu fiz colocar tudo numa função só, que seria a função que busca os dados que estão na memória do celular e carrega nos devidos campos, tá certo? Então eu tenho aqui que o campo nome, propriedade texto, recebe um valor chamado nome do usuário, o e-mail recebe o Gmail do usuário, o celular recebe o celular do usuário, e eu tenho um switch. Sabe o que é o switch? O switch é esse cara aqui, ó, que eu ligo e desligo, né? Então eu tenho um switch que ele recebe também um valor. A única coisa diferente é que quando ele não encontra o valor, ele vem desligado, tá certo? E como é que funciona isso aqui? Obviamente eu vou carregar isso aqui quando a tela inicia. Deixa eu ver onde é que está o bloco aqui de inicia. Quando a tela inicia, quando a tela config initialize, está aqui a chamada para procedure, ok? Então ele vai fazer aquele movimento de carregar os dados e exibir. Daniel, eu quero esse monte de coisa aqui em cima. Pessoal, isso aqui é uma estratégia de design que é para eu ter uma tela mais bonitinha. Vocês vejam aqui que na minha aplicação, os meus botões, eles todos têm exatamente o mesmo tamanho, certo? E esse tamanho aqui dessa largura, ele é igual ao tamanho dessa largura. O que eu fiz foi, em tempo de execução, no código, eu alterei as larguras dos labels e dos botões, certo? Para que eles ficassem bem bonitinhos, alinhados, coisa de toque, tá certo? Vamos lá falar agora de elemento a elemento. Primeiro, sobre o nome. O nome, eu quero que o usuário, quando ele clique, ele chama o teclado. Ele pode, então, editar, escrever o nome dele. E aí ele pode, então, salvar. E quando ele salva, o nome do botão muda de salvar para salvo, para ele entender, receber um feedback e tudo deu certo. Como é que eu fiz isso? Eu vou aqui em botão salvar. Está aqui, perdão. Então, quando o cara clicar no botão salvar, a primeira coisa que eu faço é esconder o teclado, hide keyboard. Lembra, isso aqui está um bloco da tela de configuração. Depois eu tenho uma verificaçãozinha, que é se o campo está diferente de vazio, para que eu não salve o nome apagado, tá certo? Então, o campo nome eu tirei aqui de nome, um texto aspas duplas vazio eu tirei do bloco texto, e o diferente aqui, certo? Eu tirei da lógica, que eu tenho aqui a peça igual, mas ela pode ser configurada para diferente. Então, se o texto for diferente de vazio, armazena o valor, que é na tag nome de usuário, armazena o texto, certo? E eu também fiz isso aqui, ó. Lembra que o botão ele muda de salvar para salvo? Eu botei que a propriedade do botão salva nome, tá aqui ele, propriedade texto muda para salvo quando ele dá certo. Se o usuário não tiver digitado o nome, quer dizer, se ele tiver colocado em branco, eu vou receber um aviso, um show alert do Notifier. Notifier é esse carinha aqui, ó, certo? Eu vou receber que preenche seu nome primeiro. Quer dizer que se eu apagar aqui meu nome,
certo? Deixei aqui meu campo e botar um salvo, ele me dá um aviso, preencha seu nome primeiro. Ok? Bem simples. Vou voltar para vir com o meu nome já pré-preenchido. Vejam aí que se eu volto e chego, né? No campo de e-mail, eu já não tenho como digitar. Eu não quero que o usuário digite o e-mail dele. Eu quero que venha do sistema para eu garantir que o e-mail dele é um e-mail verdadeiro. Então, se eu clico em mudar, o que acontece? Ele me chama essa janela de escolha de e-mails. Eu posso colocar um e-mail meu cadastrado, tá certo? Eu tenho certeza que o e-mail veio do usuário. Onde é que eu encontro esse bloco? Basicamente, o que eu tenho é o seguinte. Eu tenho um botão muda e-mail, que é esse botão aqui, botão mudar. Quando o muda e-mail é chamado, ele chama a procedure do Typhoon Google Account Pick, quer dizer, ele vai pegar a conta do Google e chama aquela janela, essa janelinha aqui, na minha tela do meu tablet, do meu celular, certo? Quando o Typhoon tem o Picked, tudo isso aqui, obviamente, está aqui dentro de Typhoon Google Account, né? Quando eu tenho a peça Picked, eu seto que o campo de texto e-mail vai receber essa account, a conta, e ao mesmo tempo já armazeno o Gmail usuário, na tag Gmail usuário, essa conta do usuário. Certo? Então, eu já gravo esses dados para persistência. Quando eu fechar e abrir a tela novamente, eu vou ter esses dados aí gravados. Ok? O último ponto é a verificação de SMS. Infelizmente, mudanças aí no Android 9, eles desfizeram algumas coisas que eram muito práticas no App Inventor. Uma das minhas estratégias de verificar o celular da pessoa, sem ter um servidor, é enviando um SMS. Se eu envio um SMS para o meu próprio número, e meu aplicativo consegue ver eu recebendo esse SMS, significa que eu cadastrei o número corretamente. Eu não tenho como enganar o envio de SMS. Então isso é uma forma de garantir que o número que eu recebi SMS é o meu número mesmo. Quer dizer, é claro, existem formas de fraudar isso, né? Como é que funciona? Quando eu clico em verificar, ele pede para eu digitar um número, né? Eu tenho que digitar um número, só que eu não lembro qual é o número desse celular. Vou colocar aqui qualquer número, certo? E se eu clicar em verificar, ele me dá um aviso dizendo, seu celular vai enviar um SMS para o número tananã, isso pode acarretar custos. Se eu clicar em enviar, ele me diz, só que eu recebo aqui uma falha de envio, apesar do meu celular, esse meu tablet ser 3G, eu não consigo enviar. Vamos dar uma olhada nesse bloco aí de verificação. O código de verificação é esse aqui. Quando eu clico no botão verifica SMS, eu escondo o teclado. Eu verifico se a caixa foi digitada, é um número. Daniel, onde é que está esse é um número? Is a number. Ele está na matemática, vejam pela cor. Se ele for um número, eu mando um choose dialog. Eu mando uma mensagem para a tela perguntando: você, né? Seu celular enviará um SMS para o número tananã. Isso pode acarretar números, né? Custos, certo? Então eu mando essa pergunta aqui para o meu usuário, certo? Então ele vai me dar uma resposta que vai ser enviar SMS ou cancelar, tá aqui. Enviar SMS ou cancelar. Se não for um número, ele manda um show alert, digite somente números no campo celular, certo? E onde é que eu recebo a resposta desse choose dialog? Vejam que o notifier ele tem disparadores, que é after choosing. Esse after choosing é depois da escolha, eu vou conseguir receber essa choice, essa variável choice, vai vir ou esse texto ou esse texto, certo? Então eu consigo agora ver no after choosing, vejam só aqui. Depois do cara escolher after choosing, se a choice dele for igual a enviar SMS, que é o que está escrito aqui nesse botão, eu vou usar a propriedade de envio de SMS, aqui é o texting, certo? Que eu vou definir qual é o número
qual é a mensagem e mandar o Send Message Direct, certo? Vejam só, texting phone number vai ser o que o cara digitou, o número que eu vou mandar, certo? Eu crio um número aleatório entre 1000 e 9999 para ser o meu código de verificação, um código de 4 dígitos. Mando esse código para a pessoa e mando um show alert para a pessoa enviando SMS e mando a mensagem aqui, certo? Ocorre que o meu texting também tem um verificador de mensagem recebida, certo? Então, basicamente, o que eu faço é, quando eu recebo uma mensagem, e se no corpo do texto a mensagem que veio exatamente o mesmo código de verificação, significa que o celular que o cara digitou é o celular correto. Então, eu vou e mando uma mensagem dizendo, número de celular verificado. E aí eu armazeno que o celular da pessoa foi verificado. Se não der certo, eu mando erro de verificação. Ok? Dessa forma, eu tenho que esses 3 botões, eu consigo garantir esses dados aqui, não o nome da pessoa, né, e tal. Daniel, e aqui o faz parte do grupo de risco? Ah, eu estou usando aqui um switch, né? Ele, ó, liga e desliga, certo? Eu consigo ver aqui a operação dele bem, cadê esse cara? Switch change, tá aqui. Vejam só. O switch, ele é esse botãozinho que liga e desliga. E aí eu tenho nele uma propriedade que é quando ele muda. Quando ele passa de on para off ou coisa desse tipo. Eu também tenho que o status dele, se ele está ligado ou desligado, que ele retorna falso ou verdadeiro, eu tenho nessa propriedade switch.on, certo? Então eu tenho aqui switch on. Ele me retorna verdadeiro se ele estiver ligado, falso se ele estiver desligado. Então eu posso fazer uma verificação. Se ele estiver ligado, mude o texto dele para sim. Ó, bem aqui o texto, ele muda sim e não. E à mesma hora eu armazeno que a tag grupo de risco ela é verdadeira. Se ele estiver falso, eu mudo o texto para não e na mesma hora eu armazeno para o grupo de risco como falso. Vocês vejam que cada ação de cada um dos elementos, ele já armazena imediatamente o seu valor, certo? Então isso garante que eu não precise ter um botão salvar na tela, certo? Quando o usuário clicar aqui em voltar, ele já vai estar com toda a configuração já pronta. Ok? Com isso esse vídeo é um vídeo curto, que é só para explicar, eu não vou programar parte da configuração, só queria que vocês entendessem esses elementos e utilizassem eles para outras aplicações de vocês. Ok? Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!